quando eu cheguei na PEN, economia eu sabia pouco, porque tinha feito a FRJ, né? O stalinista lá, não tem o que discutir. Eu acho que não deveria ser sentado para conversar na mesa dos adultos. O prefeito Eduardo Paes, eu acho que ele também fez parte dessa história nefasta. Né? Chega na hora H, eu não pago o banco. Eu sou acionista, pago o banco. Eu coloco lá um presidente que não me cobra, né? Certo? Mas essa escola de final dos anos 70, início dos anos 80, Reagan e Thatcher, é muito viva no Brasil. Oi, gente, como é que vocês estão? Estamos aqui hoje para mais um episódio do Bem-Estar Capital. Para você que está nos acompanhando no YouTube, nas nossas plataformas de áudio. Eu lembro sempre para vocês que isso aqui é um canal independente. Então, acesse o nosso link que está aqui na descrição desse vídeo para contribuir a gente a continuar desenvolvendo essas entrevistas bem bacanas que a gente vem trazendo para vocês. A nossa entrevista de hoje vai ser com o Ricardo Melão. Ricardo Melão, ele é advogado formado em Direito pela Mackenzie, ele é especialista em Direito Administrativo e com MBA em Gestão Pública também na FGV. Ele atualmente é deputado estadual no Partido Novo, e a gente quer conversar com ele, estadual no Partido Novo de São Paulo. A gente quer conversar com ele exatamente sobre empreendedorismo, desburocratização, aumento de impostos e coisas afim. Para conversar com o Ricardo hoje, eu tenho o meu querido Gelson, que é o nosso advogado paulista, que vocês já conhecem bem. Então, a gente vai aqui de vinhetinha. Eu queria começar esse episódio primeiro agradecendo aqui a presença do Ricardo com a gente, disponibilizar um pouco do tempo dele para falar, e queria passar a palavra para ele fazer as primeiras considerações. Muito obrigado, Gelson, também agradeço muito a oportunidade de poder falar um pouco do nosso trabalho aqui, dos nossos desafios, e obrigado mesmo pelo convite, vai ser um prazer, e parabéns aí pela iniciativa, e eu entendo que essa é uma atitude de cidadania extremamente importante para que as pessoas possam estar mais próximas da política e saber o que está sendo feito, né? Porque, infelizmente, até que na Assembleia Legislativa, a gente só aparece quando tem confusão. Então, espaços como esse são importantes para a gente poder falar. Tem muita coisa importante acontecendo aqui também. Ok, gente. Muito obrigado, Ricardo Melão. Muito obrigado ao Júlio por participar, por auxiliar e estar organizando a situação. Eu queria começar com uma pergunta a respeito da pandemia do coronavírus, né, que ela está sendo incisiva, ela está bem persistente na agenda pública paulista, está sendo bem incisiva na agenda econômica do país inteiro, e a gente ainda parece que não conseguiu apresentar um projeto de solução, seja no campo da saúde pública, seja no campo de como a agenda de empreendedorismo e a agenda profissional vai funcionar. Eu tenho um dado do Sebrae aqui, de abril de 2020, onde ele fala que as empresas, em abril de 2020, as pequenas e médias empresas, né, as PME, elas tinham caixa para aproximadamente 12 dias de manutenção nesse cenário de horário reduzido de atendimento e de restrições sanitárias. Isso foi em abril de 2020, como eu disse, e agora a gente não tem ainda um dado específico para saber como ficou o estado do caixa dessas empresas. Então eu queria entender qual a perspectiva do Melão como membro do Legislativo Estadual, como um agente da pauta de empreendedores e da autonomia de empresas. Eu queria entender como ele vê esse déficit no caixa e como ele vê as medidas de restrição no governo do estado de São Paulo. Olha, Gelson, excelente pergunta, eu vejo com bastante cautela, né? Nós tivemos aí essa situação inesperada de uma pandemia de ordem mundial, que chegou aqui, espalhou muito rápido, e tivemos aí muita desinformação a respeito de como que o vírus evolui, como que ele atinge as pessoas, quais são as melhores medidas a serem adotadas numa situação como essa, e, enfim, o que acabava acontecendo é que se baseava no que estava sendo feito em outros países, né? Inclusive, tínhamos vários países, né, que tiveram a situação antes ali, e muito se observava das políticas que eram adotadas em outros locais. E aqui, né, eu entendo que no estado de São Paulo, especificamente, o nosso governador, ele tomou, né, de cara, assumiu para si essa responsabilidade e acabou aí tomando medidas muito duras, do meu ponto de vista, né, para
justamente conter a proliferação do vírus, baseado aí no que estava acontecendo em outros países. E uma das coisas que eu considerei equivocada, por exemplo, é você tratar todo o estado de São Paulo de maneira igual. Ele simplesmente colocou o mesmo rigor, a mesma regra, a mesma restrição para todos os estados, quando nós tínhamos regiões com condições diferentes. Diferente disso, quem fez foi o governador Zema, em Minas Gerais, por exemplo. Ele deixou para o município definir o que era melhor ali na maneira de lidar, né, com as políticas de restrição, de comércio, de isolamento, o que na prática é muito melhor, porque o prefeito local ele conhece a realidade da cidade dele, ele sabe exatamente onde aglomera, o que é essencial, o que pode fechar, quantos leitos ele tem ali disponível, né, para o sistema de saúde precisa atender, né, a gente sabe que é um vírus que se espalha muito rápido, bastante grave, né, que muitas pessoas aí, infelizmente, necessitam de UTIs, né, necessitam aí de equipamentos próprios, como respiradores, para fazer o tratamento. Houve muitas mortes, né, então não é uma gripezinha, é um vírus muito sério, é um caso muito sério, mas eu entendo que aqui ele sacrificou demais a economia quando ele tratou todas as regiões de forma igual. Ele poderia ter separado melhor, depois ele começou a fazer isso no Plano São Paulo, mas de início foi, né, aquele impacto inicial, onde todas as regiões foram tratadas de forma igual, e muitas não tinham pouquíssimos casos, né, não necessitava de um remédio tão duro e tão amargo, né, que acabou sacrificando o paciente. E aí, em relação ao empreendedorismo, como você mesmo mencionou, a gente sabe a realidade nacional, né, vários negócios, se não tivesse absolutamente nada, nós já temos aí um percentual altíssimo de negócios que quebram, né, quebram porque não houve planejamento, não houve ali uma preparação adequada, não tinha capital de giro, não tinha caixa disponível. Já tem essa realidade, né? Ou se deparou aí com uma grande burocracia, não teve condições de arcar com a alta carga tributária que nós temos. Então, imagine só surgir, mesmo assim, a gente já tem vários negócios que querem, imagine um cenário de uma pandemia onde todos são pegos de surpresa e a pessoa não conta o fato ali de não poder exercer a sua atividade e trabalhar por uma restrição colocada pelo Estado. Então, quem tinha um pouco, como você mencionou, a pessoa tinha ali 12 dias de caixa, no primeiro fechamento ele já queimou o caixa, né? Depois ele vai pedir empréstimo, né? Imagina a situação, quanto mais vai se prolongando, né, ele vai lá e pedir empréstimo, até que o ele não aguenta, ele não tem mais como arcar com aquilo, ele quebra, né? Imagina, então, uma situação diferente, né? O cara que tinha um caixa maior, e os grandes geralmente têm, por isso que eles sobrevivem. Agora, os pequenos, que são aí mais de cerca de 80%, 90%, não aguentam, porque eles não têm esse preparo de caixa. Os que tinham e gastaram agora, né, se você fizer um novo fechamento mais à frente, ele não vai ter como marcar. Então, ele já queimou a reserva que ele tinha naquele momento. Se você fechar de novo agora, simplesmente a pessoa não vai aguentar e vai quebrar. Então, é dessa forma que eu vejo o cenário, né? Eu acho difícil ele voltar a medidas tão restritivas, né, vai tentar se ter um equilíbrio. O próprio sistema de saúde acabou se adequando. Você teve aí algumas medidas, como o uso de máscara, as pessoas tomaram mais consciência de como lidar com a situação, o uso de álcool em gel. Tivemos muita informação nesse sentido que acabou até, né, diminuindo isso, né, essa proliferação do vírus, né? A gente sabe, por exemplo, o uso de máscara, apesar de não ser garantia total de que você não vai pegar, ele muitas vezes diminui a carga viral que você absorve e fazendo com que o vírus tenha menos impacto. Muitas vezes uma pessoa que não estivesse usando poderia ter um efeito muito maior. Então, eu creio que nós não devemos mais ter medidas tão restritivas, né? A economia não aguenta e você precisa ter um equilíbrio, né, entre saúde e economia. Então, não acho que nós voltemos a mais restrições tão drásticas, né? E até porque a gente já tem um sistema de saúde que está melhor preparado para lidar com a demanda que vai surgir. Mas já nesse tema das medidas para atenuar os efeitos da pandemia, o governo de São Paulo ele tem um projeto que eles chamam de Desenvolve São Paulo, né? Que é um banco empreendedor, né, uma instituição financeira de São Paulo, que injetou recursos para micro, pequenas e médias empresas. A gente queria saber mais ou menos o que você acha dessa medida, como a bancada do Novo São Paulo encara essa medida, sua visão geral sobre a atuação do governo nesse programa. Olha, o governo anunciou até recentemente aí uma disponibilização de mais crédito, né, justamente para ajudar as pequenas empresas, pagando aí
juros mais vantajosos, né, que é, enfim, para fomentar justamente para aqueles que tiveram esse prejuízo. Olha, eu não sou muito simpático à ideia do Estado ficar emprestando dinheiro, etc. Agora, diante de uma situação como essas, onde você teve pessoas impedidas de trabalhar justamente por uma medida do próprio Estado, é ele que travou, não é que a pessoa foi ineficiente, não é que a pessoa não desenvolveu um negócio que deu certo e etc. tal, que você está lá subsidiando a atuação dela, né? Foi devido a uma restrição que o próprio Estado colocou, né? Um Estado, né, que tirou, né, esse dinheiro, a bem lembrar aqui, é um dinheiro do pagador de impostos, né? Então foi um dinheiro que já foi tirado e que agora acaba sendo devolvido aí numa situação de emergência. Então eu vejo como medida nesse momento necessária, né, até para você conseguir garantir aí a economia. É o Estado devolvendo um dinheiro que é do pagador de impostos e não premiando uma ineficiência ou qualquer outra coisa do tipo. Aqui na nossa pergunta ainda, a gente tem uns dados que o Brasil ele teve um encolhimento aqui do PIB, e enquanto a gente teve um encolhimento mais ou menos de 4,4%, São Paulo cresceu mais ou menos 0,3%. A gente queria saber quais são, na sua avaliação, os méritos e os deméritos, tanto do Legislativo de São Paulo, tanto do governo de São Paulo. Olha, como mérito, eu diria, acho que o mérito do governo foi justamente ter o Instituto Butantan, que é um instituto já extremamente capacitado para lidar com vacinas, ele é centenário, ele tem essa expertise, e ele se prontificou desde o início, né, o Instituto Butantan participa aí de vários grupos internacionais de desenvolvimento de vacina, tudo, e desde o início tem se prontificado a buscar uma solução, uma vacina que pudesse ser aplicada aqui com as condições do Brasil. Então, para mim, foi um mérito, né, essa procura pela vacina, porque isso trouxe uma esperança, sinalizou aí um otimismo de que nós saberíamos lidar com a situação. Demérito, sinceramente, primeiro, acho que o excesso de restrições, o fique em casa, colocado de uma forma muito exagerada, né, isso fez com que, por exemplo, diversas pessoas que muitas vezes vão para o hospital porque tem algum problema, com medo acabaram não indo e deixaram aí de fazer exames necessários ou diagnósticos necessários e acabaram sendo aí, sofrendo por outros males e até morrendo por outras consequências. Então, talvez esse excesso de zelo, excesso do remédio, eu acho que foi um pouco demérito. E uma outra questão é mais pessoal, do meu ponto de vista, em relação ao próprio governador, né, que no começo, logo que surgiu a situação, ele tomou a frente, né, fez aí toda a equipe, né, o centro de contingência, que prestou informações importantes de início, quando pouquíssimas pessoas tinham informação, né, então, de início, eu acho que estava indo muito bem essa questão de transparência, de levar informação, mas depois aquilo acabou virando um showmício político, sendo que em diversas situações, no meu ponto de vista, ele comprou conflitos desnecessários, né, com o governo federal, que já estava agindo de uma forma muito ruim ao desprezar, né, a questão da pandemia, do vírus e etc. e tal, e muitas vezes foram brigas que, no meu ponto de vista, desnecessárias no momento que o Brasil precisava de união. Você precisa de uma união, para você conseguir implantar políticas públicas desse sentido, você precisa estar em união, governo federal, estadual, é uma guerra. Quando nós temos uma guerra, o país fica unido contra o inimigo comum. O inimigo comum era o coronavírus. Então, o governo federal, desculpe interromper, eles poderiam ter trabalhado melhor. Eles poderiam ter trabalhado melhor nesse sentido, e eu vi várias situações onde eu achei que tivemos muitas provocações desnecessárias, né? Se você está interessado em resolver um problema, talvez você não ia ficar cutucando ali, porque você sabe que você vai criar mais resistência. Eu ia até perguntar se isso se enxerga mais como um desnecessário pelos dois lados, tanto do governo federal, porque eu, pelo menos, enxergo que da mesma forma que o Dória utilizou isso de plataforma política, o governo federal também usou isso como plataforma política, mas, ao meu ver, pelo menos o Dória ele utilizou isso pelo lado correto, digamos assim, porque ele estava, pelo menos a priori, tomando medidas mais acertadas a respeito da pandemia, enquanto o governo trabalhava na direção contrária. Na sua avaliação, então, os dois eram desnecessários,
mas o Dória, pelo menos, poderia não ter comprado essa briga em prol de um resultado até melhor, talvez. Eu culpo os dois, eu vou te falar que eu culpo os dois, porque, bom, a gente sabe muito bem que tem uma disputa aí, um cenário que é 2022. Né? Uhum. Sinceramente, tanto o presidente quanto o governador, os dois só pensam em 2022. A verdade é essa, eles estão preocupados com 2022. Né? Então você tem um presidente que quer se reeleger em 2022 e você tem um governador do estado mais importante de São Paulo que já mostrava interesse em presidente quando era prefeito, como governador, simplesmente, ele desde o primeiro dia de mandato, ele está fazendo campanha. O que acontece? Você tem duas pessoas em conflito, duas pessoas em situação de desconfiança um do outro. Então, quando você já está nessa situação e você já vê, né, que o presidente está arredio em relação a algumas coisas, né, e você está numa situação de pandemia, onde é necessária a união, talvez você poderia tomar a iniciativa de tentar diminuir os atritos, até para você conseguir ter uma cooperação nesse sentido. Né? Então, nesse ponto, se ele tivesse agido como ele agiu no começo, em provocações, tentando chamar para o diálogo, etc. e tal, você evitaria muitos conflitos, porque o presidente é uma pessoa extremamente reativa, né? E que está ali toda hora desconfiado das medidas. O seu gesto acaba fortalecendo a desconfiança dele e o negacionismo dele, porque ele quer contrapor. Né? Ele viu, por exemplo, estão fechando tudo, eu não tenho poder sobre nada. O que ele fez? Ele foi lá e fez o discurso contrário, de negar, de defender a abertura, de começar a convencer as pessoas de que aquilo era apenas uma gripezinha, que não era nada grave, que os governadores estavam fechando aquilo de forma à toa. Isso gerou muita desinformação. É culpa dele, óbvio. É óbvio que é culpa dele. Mas eu diria que, eu pensando como um estadista, se eu tivesse na posição de governador, talvez eu falaria, olha, vamos tentar não provocar, vamos tentar fazer um diálogo amistoso de, olha, esquece 2022, não estou te provocando, precisamos da colaboração, vamos vencer isso juntos. Entendeu? É essa parte mais que eu culpo. Mas, obviamente, ele, foi o que você falou, ele agiu pelo lado e resolveu o problema. Agora, ele poderia ter resolvido o problema com muito mais facilidade, muito menos atrito e resistência, se tivesse se comportado de uma forma que não fosse a todo momento criar bravatas onde ele apareceria na imprensa contrapondo o outro. Entendeu? Que só gerou reações do outro lado. Sabe aquela coisa? Mas é mais nesse sentido, mas é o que eu te falei, ele foi atrás da vacina, ele tem os méritos dele nesse sentido. Mas eu acho que ele provocou muita resistência a algumas pautas pela postura dele. Mas é isso, mas é o que eu digo, os dois, na minha opinião, os dois são culpados nesse sentido. E agora a gente queria até, e também, a gente vai deixar no tema, né, do empreendedorismo, mas agora começar a abordar talvez um dos problemas mais estruturais e até de antes da pandemia, né? Alguns dados aqui que a gente tem é que a carga tributária de empresas brasileiras, ela acaba tomando praticamente 65% dos lucros das empresas. Quando a gente vai comparar com alguns países até desenvolvidos, Reino Unido e Portugal, a gente tem uma carga tributária próximo de 30%, 40% do lucro da empresa. Tem uma reforma tributária parada na LESP, e a minha pergunta é, como que a gente sabe que a tendência, a gente procura sempre reduzir impostos, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter responsabilidade fiscal e garantir a arrecadação do município. Como que para do estado, como que para o caso do estado de São Paulo a gente consegue reduzir essa carga tributária para tentar ser mais parecida com os nossos pares e ao mesmo tempo manter uma arrecadação? Qual que é o modelo ideal tributário para o caso do estado de São Paulo? Olha, Júlio, primeiro, né, o Estado ele tem uma competência tributária muito residual. Quem acaba fazendo as leis, quando você fala em reforma tributária mesmo, reforma que a gente deseja, simplificação, extinção de alguns impostos, etc. tal, é discutido no âmbito federal. O que o Estado faz é regulamentar os impostos que lhe cabem. Então, o Estado, o que cabe ao Estado? O ICMS, o ITCMD e o IPVA. Então, ele tem o poder de regulamentar como ele vai ser aplicado, a alíquota dele, quanto será cobrado. Tudo isso é discutido no Estado. Né? Você disse que tem uma reforma tributária aqui. Você sabe me dizer qual que é o projeto? A PL 529 de 2020. Ah, tá, não, boa. Vocês tocaram no ponto nevrálgico. Na verdade, o PL 529, ele foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa, ele foi vendido como uma reforma administrativa ou um pacote de ajuste fiscal.
Só que é importante aqui destacar, né, porque ele tinha 3 partes, né? Ele tinha uma parte, ele era dividido em 3 partes. Uma parte era o enxugamento da máquina administrativa. Então, você tinha ali 10 entes do Estado que seriam extintos, entre eles o CDHU, que faz casas populares, a MTU, que é a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, entre outros ali, mais polêmicos, que foram depois até retirados do projeto inicial, como Instituto do Câncer, que teria as funções ali avocadas pela Secretaria de Saúde, né? Ele ia fazer essa extinção justamente para gerar economia. Então, essa era a parte de enxugamento da máquina administrativa. Você tinha ali concessões, o que era muito positivo, né, de aeroportos, de parques, venda de ativos, de terrenos, também era uma parte muito positiva do projeto. Então, até aí, parecia ser, de fato, uma reforma administrativa, apesar de faltar a questão dos servidores, né? Você não mexeu aqui com matérias que envolviam servidores, como, por exemplo, acabar com alguns benefícios, como quinquênio, anuênio. A gente sabe que o servidor, a partir de um certo tempo de serviço, ele adquire que tem um peso grande no caixa do Estado, né? Eles não tiraram essa parte, eles não colocaram. Não é uma reforma administrativa igual a federal, né? Não foi, né? Não tinha. Não foi colocado a parte que envolve servidores públicos. Entre outras coisas que tinham ali, você tinha uma parte desse projeto de lei, então já começa errado, porque é uma lei que versa aí sobre vários assuntos diferentes. Ele não tem uma lógica, até para vocês entenderem a razão do projeto. Tinha uma parte que ele falava que era melhoria da administração tributária. Aí quando você olha, você fala, poxa, uma reforma tributária, coisa bacana, né? Vai simplificar. O que a gente imagina de uma reforma tributária num Estado? Poxa, a gente tem diversos regramentos sobre ICMS, tem o regulamento de ICMS, você tem aí diversos regramentos sobre outros impostos, TCMD e PVA, você imagina que ele vai simplificar tudo, vai melhorar, ou vai reduzir a alíquota, que é uma coisa quase impossível de acontecer no Estado do jeito que ele está, infelizmente. Só que, na verdade, não. Né? O que tinha na parte de melhoria da administração tributária? Você tinha, não de forma explícita, mas implícita no texto, uma série de gatilhos que iam gerar aumento de impostos. O principal deles, né, eu vou falar, você tinha do IPVA, você tinha questões de IPVA ali importantes, como, por exemplo, uma que foi bastante polêmica, que é sobre os PCDs, né, que eles tinham isenção de pagar o IPVA quando adquiriam veículos. Só que nós temos uma situação em São Paulo que a gente sabe que foi-se aberto demais, né, essa lei que gerava essa isenção. Qual que era o sentido dela quando ela foi colocada em 2007? Era para que as pessoas que precisavam adaptar os veículos para poder dirigir, a pessoa que tinha uma deficiência, que precisava fazer a adaptação do veículo, ela tinha justamente a isenção, porque ele acabava pagando mais caro para adaptar o carro, era uma maneira de igualar. Só que com o tempo, ali vamos falar de 2016, 2017, começou-se a acrescentar diversos perfis, né, categorias, grupos de pessoas, que muitas vezes não tinham nada a ver com essa adaptação. Você tinha, o cara ia lá, tinha dor nas costas, ele já tinha isenção de PVA. Né? O cara tinha um pino na perna, no joelho, tinha isenção de PVA, e não necessariamente alguém precisava adaptar o carro. Isso fez um crescimento enorme de pessoas comprando o carro dessa forma. Eu cheguei ao ponto de, outro dia, jogar bola, um cara que jogou bola com a gente saindo com o carro, com esse perfil, né, com essa isenção. Você fala, poxa, tem alguma coisa errada nisso. Então o projeto mexia com isso também, né? Voltava à questão anterior. Mas o ponto mais polêmico dele, para mim, era o ponto-chave desse projeto, né? Esse projeto veio, só para explicar o contexto, um cenário onde eles estavam prevendo que nós teríamos uma redução de arrecadação, né? Nós teríamos um déficit, na verdade, de caixa este ano, de cerca de 10 bilhões e 400 milhões de reais. Ele falava, bom, preciso aí fazer um ajuste, né, todo um ajuste fiscal no Estado para conseguir arcar com esse déficit que viria deste ano. Então, né, o principal dispositivo dele, que é o que a gente mais bateu, que eu vou explicar aqui para vocês, foi em relação ao ICMS. O ICMS é a principal arrecadação do Estado de São Paulo. Para ter uma ideia, vou falar com números do ano passado. O Estado de São Paulo arrecadou cerca de 150 bilhões de reais o ICMS.
O segundo imposto que mais arrecada para o Estado é o IPVA, com 18 bilhões e 300. Imaginem só, o ICMS é praticamente mais da metade aí do que o Estado arrecada com o ICMS, é o principal imposto disparado. Então, obviamente, seria um capítulo do ICMS onde a gente veria algum truque aí para suprir esse déficit, né? Então, você tinha ali um artigo, que se tornou o artigo 22 desse projeto de lei, a lei aprovada, né, que está vigente já, que dizia o seguinte, né, ele falava sobre benefícios fiscais, né, dizia ali, né, de forma... Vocês entenderem o truque, tá? É legal explicar o truque aqui, porque poucas pessoas entenderam naquele momento. Ele colocava o seguinte, olha, primeiro ele criava uma autorização para o Estado renovar todos os benefícios fiscais existentes. Você falar, o Estado vai ter aí autorização para renovar os benefícios fiscais que já estão vigentes, você já dá, em vez de discutir aqui, passar para cá para a gente analisar, você já dá uma autorização para o que está vigente, se ele quiser renovar, ele renova. Depois você tinha uma autorização para ele diminuir os benefícios fiscais existentes, né? Ele poderia renegociar e diminuí-los. Aí você fala, bom, benefício fiscal, a gente imagina, né, aquele crédito presumido, muitas vezes a gente sabe que está ali escondido, é uma caixa preta que ninguém abre. Nós temos só no estado de São Paulo, para você ter uma ideia, 20 bilhões de reais no orçamento que vão em benefício fiscal para uma empresa que a gente não sabe qual é, né? Fica lá em sigilo, você não consegue descobrir de jeito nenhum, é uma informação que ninguém acessa, né? Ninguém acessa porque ela é sigilosa. Você imagina que é isso, né? O que eles falaram naquele momento, quando a gente olhou aquilo, foi, não, aqui é o seguinte, a gente vai reduzir pelo prazo de 2 anos 20%. Não é todo o benefício fiscal que é dado, mas apenas 20% desse benefício. Você fala, não, tá, entendi, mas não está escrito no projeto de lei. Ah, não, porque, puxa, tem uns que não vão ser exatamente 20, vai ser 20 e pouquinho, o outro vai ser 19 e pouco, então, para não confundir, não dá tempo de fazer todo o levantamento necessário, a gente já botou lá, já não colocou no texto isso, mas essa foi a palavra dada pelo governo. Porque aí tinha um inciso, nesse mesmo artigo, que dizia o seguinte, para efeitos dessa lei, equipara-se a benefício fiscal todas as alíquotas abaixo de 18% do ICMS. Aí você fala, todas as alíquotas abaixo de 18% são considerados benefícios fiscais. Aí você abre lá o regulamento do ICMS, do estado de São Paulo, que é do final da década de 80, acho que é de 89, se eu não me engano. Como é que você vai ver? Você vê que o próprio regulamento que instituiu o ICMS prevê alíquotas diferenciadas. Então, você tem aí diversos produtos. Aliás, a maioria, eles alegavam que a alíquota modal de ICMS em São Paulo é de 18%. Por isso que o que tivesse abaixo era benefício fiscal. Só que você vê a grande maioria das alíquotas cobradas, né, itens do estado de São Paulo, é de 12%. Você tem a alíquota de 7%, você tem a alíquota de 12%, você tem a alíquota de 18%, você tem a alíquota de 25%, você tem a alíquota de 30%. Eu falei, bom, vamos tentar entender. A gente até marcou uma conversa à época com o secretário que bolou o projeto, e entender qual era o raciocínio dele, né? O que para ele é benefício fiscal, o que para ele é redução de carga tributária, etc. Aí nós fomos perguntar, ele falou, não, eu falei, bom, e para você, qualquer alíquota abaixo de 8% é benefício fiscal, né? E você considera isso? É certo disso? Sim, tal. Com certeza, a alíquota modal em São Paulo é 18%. Eu falei, mas peraí, tem vários produtos aqui com alíquotas diferenciadas. Então, o que você me diz o que é, por exemplo, as alíquotas acima de 18%? Você cobra aí, dependendo do consumo de energia que você tiver, você cobra 25% de alíquota. Comunicação, por exemplo, né? Você cobra 25% de alíquota. O que é isso? Né? Cigarro, acho que é 25%, bebida é 30%. Acho que, não, bebida é 25%, cigarro é 30%, enfim. Mas você tem essa alíquota. O que é isso, então? É extorsão? O que é isso? Não, essas aí a gente não vai mexer. Eu falei, bom, então o que você cobra mais, não quer igualar. O que você cobra menos, você considera benefício fiscal. Né? E aí, nessa discussão toda, né, eu até falei para ele, já que e você tem tanta certeza que é benefício fiscal, qualquer alíquota abaixo de 18%, que está me dizendo é a alíquota modal do estado de São Paulo, por que você colocou aqui esse artigo dizendo que equipara-se a benefício fiscal todas as alíquotas abaixo de 18%? Você não precisa colocar nada. Se você já ganhou uma autorização nesse texto para
diminuir os benefícios fiscais, você tem tanta certeza que uma alíquota abaixo de 8% não é um conceito que você criou agora nesse projeto de lei, é um conceito que para você é totalmente consenso aí, todos entendem que de fato é verdadeiro. Por que você precisa colocar no texto de lei? Não coloca nada, vamos tirar esse inciso e beleza. Aí você vai poder aumentar as alíquotas do jeito que você quiser, de abaixo dos 8%, porque você tem tanta certeza que é benefício fiscal, você está criando uma figura nova aqui de benefício fiscal. Não, tem ali na lei de responsabilidade fiscal, ali reduzir. Aí começou essa discussão, eu entendi tudo. Por que a gente entendeu e sacou o truque? Algumas semanas antes desse projeto, tinha um pacote semelhante no Rio Grande do Sul, pelo governador Eduardo Leite. E lá já tinha tido uma briga nesse sentido. Só que a diferença do Eduardo Leite com o Dória é que ele colocou exatamente as alíquotas de ICMS que ele iria aumentar. Ele falou, nesse produto eu vou aumentar tanto. Ele colocou na lei, como deveria ser. Né? A gente sabe, existe o princípio da legalidade tributária, que diz que toda vez que você vai aumentar a alíquota de imposto, é discutido na Casa Legislativa, através de um projeto de lei. O princípio da legalidade tributária, está lá na Constituição Federal. Nesse caso, o que ele fez? Eu acho que ele viu a experiência, e na época o governador apanhou bastante a opinião pública dos próprios deputados que foram contra, que expuseram que estava tendo aumento de impostos, etc. Eu imagino que, com essa experiência, eles aprenderam que ia pegar muito mal falar que estava aumentando a alíquota de imposto. Então, nesse projeto, eles criaram essa figura, justamente para disfarçar. E para convencer os pares de que, olha, gente, não tem nada a ver, a gente vai acabar com aquele benefício fiscal. Quando você fala benefício fiscal, o cara já imagina a JBS recebendo ali algum crédito, o cara já e aquilo fala, não, tem que acabar mesmo. Só que aí o que aconteceu na prática? Simplesmente o projeto acabou sendo aprovado, nós lutamos contra, conseguimos obstruir aqui um bom tempo, né, não deixar ele ser votado, seguramos aí umas 2 semanas, 2, 3 semanas, infelizmente ele acabou aprovado, né, o governo tem uma força e um apelo muito grande, né, o governo está com a máquina na mão, está com o orçamento, o poder de sedução dele, infelizmente, é muito grande diante de alguns deputados. Acabou aprovado. Em outubro, começaram a sair decretos aumentando alíquotas de produtos essenciais, né, então, na carne, no pão, vários itens de cesta básica, em medicamentos, por exemplo, vários serviços ligados à saúde, né? Então, as pessoas começaram a ver, e aí os setores começaram a acordar para o que estava acontecendo, né? Primeiro falando, poxa, como é que ele aumenta assim, o decreto, a alíquota, né? Em cima de prótese, vários itens importantes e essenciais aí para as pessoas, né? E diversos outros setores também, mais de 120 itens, para vocês terem uma ideia, tanto no campo da saúde, da indústria, do agro, enfim, foram elevados, foram majorados aí as alíquotas de ICMS. As pessoas começaram a entender que ele estava aumentando ICMS, o povo ia pagar pelo prejuízo do Estado. É muito mais simples, Julio e Gelson, muito mais simples você resolver um problema de déficit numa canetada, você vai lá, coloca um decreto, ainda mais de ICMS, né? Cada coisinha que ele aumenta ali já é dinheiro em caixa na hora que entra, né? Então, já entra ali, né? Claro, tem que respeitar lá o princípio da anterioridade, o prazo de 90 dias, mas, como foi aprovado em outubro, já em janeiro, dia 15 de janeiro, já passaria a ter os efeitos aí do que seria cobrado para esse ano, né? E, obviamente, o ICMS é um imposto que acaba incidindo no consumo, vai aumentar o valor desses produtos e serviços essenciais, e a população vai pagar a conta desse déficit, porque é muito mais fácil ele fazer isso do que enxugar a máquina, do que simplesmente fazer uma reforma tirando benefícios de servidores. É muito mais traumático, muito mais difícil de debater, muito desgastante politicamente. E eles acharam que, dessa forma, eles conseguiriam fazer aí um aumento de impostos disfarçado, eles passariam a conta para a população. Mas foi uma coisa exatamente que nós detectamos naquele momento, nós expusemos. Na época, a mídia e a imprensa não deram muita voz para a gente, né, preferiram confiar naquilo que ele estava dizendo. Só que depois, quando começaram a surgir os decretos, todo mundo foi se dando conta. Aí o tema ganhou proporção, os próprios setores prejudicados se mobilizaram, começaram a divulgar isso, e agora isso começou a pegar politicamente, né? Nós vamos, inclusive, de antemão já anunciou aqui, na quarta-feira, a gente está apresentando, não só eu, como diversos outros deputados estaduais de diversos partidos que foram contra esse artigo específico desse PL 529, nós estamos apresentando um projeto para revogar esse artigo 22, que é justamente o artigo que permitiu que ele aumentasse as alíquotas de ICMS por decreto, né? Então, a gente quer, revogando esse artigo,
A ideia é que os decretos caiam e que ele, na próxima vez, mande claramente para cá o que ele quer aumentar, em que item que ele quer aumentar e quanto ele quer aumentar. Ele que mande o projeto de lei aqui para a gente analisar. E não mais nós demos um cheque branco como nós demos, porque olha o perigo da situação, gente. Do jeito que está na lei, o próximo governador, independentemente se for o João Dória, se for um outro cara, independentemente do partido que for, ele tem uma autorização ali genérica para aumentar qualquer alíquota de ICMS abaixo de 18%. De qualquer item que você tiver uma alíquota abaixo de 18%, ele vai poder simplesmente, numa canetada, aumentar por decreto. Olha o perigo que nós demos, né? Olha o cheque em branco que nós demos o atual governante para os futuros governantes. Então, se não revogar esse artigo, nós estamos diante aí de um perigo muito grande. E aí nós não vamos ter a defesa, nesses casos, que é justamente a Casa Legislativa, a Assembleia Legislativa, que poderia impedir e debater isso. Acho que foi bem explicado, né? Não, tá explicado, mas eu tenho uma pergunta a respeito desse projeto de lei, que é essa lei nova que foi aprovada. Tipo, agora no Congresso, a gente tem no Congresso Federal, né, a gente tem as novas reformas da tributação, que são as duas PECs do Baleia Rossi e a outra que veio do Senado, do AP e a outra que veio do Senado. Eu queria entender como você acha que essa lei nova, essa mini reforma tributária do Estado de São Paulo, ela se encaixa nela, porque aparentemente vai ser totalmente derrogada. Então, eu queria entender o que a gente pode esperar, tipo, da reforma tributária do Senado Federal ou do Congresso Federal. Olha, sinceramente, qualquer reforma tributária, infelizmente no Brasil, sempre a discussão começa, né, você tem várias partes interessadas, sempre por um ganhar, o outro vai ter que perder, né? E no fim, só há consenso quando há aumento de impostos. Todo mundo, não, peraí, vamos aumentar aqui e ali, aí todo mundo fecha, porque ninguém vai perder a arrecadação. Eu imagino que vai ser uma discussão muito grande. Eu temo bastante que ela resulte aí no surgimento de uma nova CPMF, como muita gente tem dito. Porque é um jogo muito complicado, né? Porque aí, quando você vai mexer, por exemplo, em ICMS, você tem estado ali que vai perder, você vai ter estado que vai ganhar, aí os representantes daquele estado que vai perder vão fazer lobby, pressão contra, aí você não vai chegar num consenso. Então, o meu grande temor nessa reforma, eu acho que ela vai criar ali algumas simplificações, em questão tributária, que é positivo, né, vai juntar lá, né, algumas contribuições e tal, acho que vai ter essa simplificação de alguma forma, né, o PIS e o COFINS, né, que eles pretendem juntar, uma das propostas, mas quando chegar na parte de ICMS, poderia ser uma coisa unificada, né, como é a proposta, eu acho muito difícil ter consenso. Então, acho muito difícil que ela vá gerar um impacto aqui. Eu acho que essa parte das discussões estaduais, ela é muito complexa, né. Espero que cheguem a um acordo, mas acho muito complicado, acho o debate complexo, e acho que desse ponto, dificilmente, ela, não mexendo com isso, dificilmente teria um reflexo aqui. Você acha que o IVA dual, né, o IVA em duas searas, a federal e estadual, ele tem alguma chance de passar? Olha, eu acho difícil, vai dar um bom debate aí, mas eu acho bem difícil, você precisa chegar num consenso muito grande aí. Mas qualquer coisa aí, eu pergunto aí, como sempre muda, né? A gente tem um deputado que está participando ativamente dos grupos federal, que é o Alexis. Inclusive, o grande motivo dele ser deputado federal, Alexis, que tem fábrica, é um grande empreendedor, tudo sofreu a vida inteira com isso, e agora que ele resolveu entrar para a política, o grande mote dele para ser deputado e se candidatar foi a reforma tributária. Ele está participando ativamente e a cada dia mudam, né, as discussões, as ideias. Eu vou até me atualizar com ele, conversar com ele aí, vou marcar para entender onde que está indo, né, qual caminho que está indo agora com essa nova composição aí do Congresso, né, essas duas novas lideranças eleitas. Sim. Não, agora, voltando um pouquinho para o estado de São Paulo, né, eu já tinha falado antes, o Júlio tinha falado sobre o Banco do Empreendedor, que é tipo um banco de fomento de nível estadual. Nisso também agora, a gente acabou de falar dos novos subsídios, nova agenda de subsídios que o governo do estado tem implementado, e recentemente a gente percebeu a saída das montadoras, que são um setor icônico do estado de São Paulo, né, as montadoras automobilísticas, mas dentre a Ford, que saiu, a General Motors, ela recebeu um novo pacote de subsídios de 10 bilhões ano passado, que foi o novo Inovar Alto, e junto com essa agenda do Banco do Empreendedor, que também é um banco de fomento que distribui crédito subsidiado para pequenas e médias empresas, eu queria entender como você vê essa agenda de subsídios dentro desse cenário de crise, de pandemia, enfatizar um pouco mais essa questão de impacto de subsídios na agenda industrial, impacto de subsídios na agenda de crédito. Primeiro que o Brasil, há muito tempo, né, vamos falar aí dos períodos de Juscelino Kubitschek, né, quando ele queria trazer
as indústrias para o Brasil, né, principalmente as indústrias automotivas, né, se criou, né, empresas, indústrias automotivas sempre dependentes aí da boa vontade do Estado. Né? Então, você tem uma política de subsídios para fábricas de automóvel há muito tempo. Né? E é aquela coisa, né, se uma empresa precisa de subsídio para sobreviver, ela não merece sobreviver, sinceramente falando. Né? É o mercado que ajusta, o mercado que tem essa prerrogativa, defende a soberania do consumidor. Então, você cria um negócio sustentável. O consumidor, ele demanda por aquele produto, ele quer comprar, né? Ele vai lá, né, a fábrica vai produzir ao preço justo para ele, de acordo com as condições de mercado. Então, eu não vejo aí, né, o fechamento da Ford, fica muito claro que essa política de incentivos e de subsídios criadas para esse setor, no fim, ela acaba não adiantando muito, né? Porque num belo dia aquilo se acaba. A gente tem uma realidade de mercado mudando aí muito rapidamente. Estão surgindo aí, as pessoas têm consumido menos automóveis, nós tivemos aí a questão da pandemia, você tem uma questão cultural, né? Já não é mais... Eu, quando eu fiz 8 anos, meu sonho era ganhar carro, né? Eu vejo aí o pessoal mais novo aí, que a gente conhece, primos, amigos de primos, etc. As pessoas já não têm mais aquela ânsia de ganhar carro, a gente saia com carro, hoje todo mundo usa Uber, então é um mercado que vem se acabando o conceito, né? É um bem que você adquire e que deprecia muito rápido, né? Então acaba sendo um péssimo investimento também. Agora estão surgindo modelos de pacote por assinatura, enfim, outras coisas. Se não se adequar a essa nova realidade, vai acabar caindo. E não é com base... E você tem todo um custo Brasil, em termos de carga tributária, burocracia, não vou nem mencionar aqui todas as dificuldades do setor no Brasil. E não se adequar a esse novo mercado, vai acabar saindo. E é natural que isso aconteça num sistema capitalista. No caso da Ford, especificamente, eles preferiram e optaram pela Argentina, até porque o que era mais rentável para eles era o mercado de SUVs, né? Os outros mercados de automóveis, eles estavam perdendo aqui competitividade em relação a outras fábricas, outras indústrias automobilísticas que existiam no Brasil. Então, eles tomaram essa decisão. Infelizmente, a gente lamenta muito, mas você vê que a política de subsídio, quando não há aí o interesse do consumidor, não adianta você ficar segurando, você está postergando um problema. Né? Em vez de ter uma adaptação mais rápida, porque envolve muitos empregos, as pessoas poderiam ter um tempo aí para se readaptarem, né? Irem trabalhar em outros locais. A gente tem grandes funcionários ali com uma expertise muito grande, poderiam ser reaproveitados, você apenas está postergando uma situação, e aí começam a surgir soluções bizarras aí, né? A gente tem deputados aqui do PT que defendem a estatização da fábrica da Ford, eles querem que o Estado vá lá e compre. Olha, subsídio aqui, tem que comprar essa fábrica para garantir os empregos e tal. Então eu vejo de forma negativa. Inclusive, olha que curioso, né? A primeira discussão, isso é legal de mencionar. Nós do Novo, nós temos uma postura muito independente em relação ao governo do Estado de São Paulo. Eu brinco que nós somos dependentes das nossas convicções, daquilo que a gente acredita. Essas são as ideias liberais. O governo Dória, quando ele iniciou, ele trouxe aqui muitos projetos que envolviam extinção de empresas, concessões, privatizações. Nós fomos muito simpáticos de início e apoiamos, né? Depois a reforma da Previdência Estadual, que envolvia os servidores estaduais. Todas essas pautas nós fomos lá, votamos, apoiamos, incentivamos, discursamos, isso sem ter nenhum tipo de acordo com o governo, por pura convicção. Um dos primeiros itens de conflito que nós tivemos com o governo Dória foi justamente um programa que ele lançou aqui, um projeto de lei que era o Incentivalto. Depois vocês podem ver no Instagram. Foi a primeira vez que nós subimos a tribuna, foi o primeiro projeto que nós olhamos e falamos, não, peraí, pelo amor de Deus, o cara quer criar mais incentivo para a indústria automobilística. Isso surgiu, né, lembra, naquele cenário, né, que a Ford já ameaçava sair, né, a fábrica já ameaçava sair, e tinha uma discussão aí da Caoa comprar a Ford, etc. E que o Dória entrou na frente, né, ele queria intermediar, ele queria contribuir nesse sentido para garantir os empregos, ele usou toda aquela influência dele, né, de fazer intermediações empresariais e tal. Ele criou um programa horroroso. No fim, ele dizia que era incentivo de ICMS para a produção de veículos e tal, mas no fim, ele criava um empréstimo praticamente a fundo perdido, era um crédito, né? Ele tinha um fundo que tinha recursos ali, tinha lá uns 600, 700 milhões de reais, que era o fundo de apoio ao contribuinte, ele destinava a emprestar dinheiro para quem quisesse investir em produzir novos automóveis,
né, de acordo com o que ele tinha colocado lá, mas tinham que ser novos produtos, né, seriam novos automóveis, novos tipos de automóvel, o cara poderia pegar o empréstimo desse fundo, né, e quem ia decidir quem ia receber o empréstimo ou não? Era um conselho de secretários que eles montavam. Olha que interessante. O conselho de secretários lá do governo e ele que iam definir quem que ia poder receber esse empréstimo ou não, só que era um empréstimo a fundo perdido. Era um empréstimo que, dependendo de quando você pagasse ele, né, se você fosse parcelar, ele tinha ali um desconto grande, mas se você pagasse ele antes, por exemplo, praticamente tinha um abatimento. Você pegava o empréstimo de um valor e se você pagasse imediatamente após, você pagava menos. Ou seja, não era empréstimo, era praticamente dinheiro dado aí, né? Eles criaram um instrumento, uma ferramenta. A gente caiu de pau, bateu. Eu mostrei, né, que a capacidade, inclusive industrial, de produção de veículos estava ociosa, né? Na época, eu acho que as indústrias estavam funcionando 55% da capacidade. Isso não tinha menos de 40. Não, estava em 45. Hoje é menos de 40, certo? Na época, quando a gente bateu, era período antes da pandemia. Eu lembro que era 55%, era um índice assim, já era muito baixo. E já não tinha pandemia, não tinha nada. Era um cenário que eu falei, olha, você já tem uma capacidade ociosa, vocês estão criando um incentivo, né, para que se produza mais veículos, sendo que, na verdade, vocês não estão considerando. O consumidor não está mais comprando veículos, né, está mudando esse mercado. Não adianta criar mais incentivo. A gente tem experiências péssimas no Brasil nesse sentido. O que você está fazendo é fomentar a ineficiência, né, atrasar uma renovação que o próprio capitalismo gera. Estou criando uma distorção de mercado. Esse projeto é antiliberal. A gente começou a bater o governador que se diz liberal, né? Foi o governador que se diz liberal e simplesmente está adotando aqui um projeto completamente antiliberal. Aí todos do Novo subimos, expusemos aquilo, batemos, mas acabou aprovado, né? O governo tem uma base aliada muito grande, mas a gente expôs. Detalhe, até hoje, ninguém foi lá adquirir esse crédito. Ou seja, não serviu para nada. Criou esse programa, absolutamente nada. Não deu certo, a Ford saiu do mesmo jeito, então mostrou mais uma vez um programa equivocado. Mostra também que é um problema, às vezes, mais estrutural do que aquela ponta do iceberg ali, que é a alíquota, né? Uma outra questão também que a gente sempre considera importante quando a gente está falando de ambiente de negócio é a complexidade aqui tributária, né? A gente tem alguns dados aqui que no Brasil, para pagamento de imposto e declaração, a gente consome aproximadamente 1,5 mil horas, enquanto na Colômbia, né, que é o nosso vizinho aqui da América Latina, são aproximadamente 360 horas, e em Hong Kong, que é um caso já de outro extremo, são 35 horas. Quais medidas que o legislativo pode... A gente sabe que às vezes isso depende de mais de uma esfera, né? Mas quais medidas que o legislativo de São Paulo pode fazer como projeto de lei e quais você acha que às vezes o governador e às vezes até a prefeitura poderia ajudar como decreto ou como portaria para facilitar a redução dessa complexidade, para deixar menos burocrático abrir empresa, porque a gente sabe que principalmente o pequeno e o médio empresário que sofre mais com esse problema de complexidade e porque às vezes não tem dinheiro para pagar uma equipe de contador que vai resolver todas essas burocracias para eles. Exatamente, falou tudo, né? O grande sofre muito pouco isso, né? O cara contrata ali um grande contador, um grande tributarista e se vira, né? Ele toca ali, e para ele às vezes é até bom, né? Porque ele elimina outros concorrentes, né? Porque como ele tem essa condição de ter uma estrutura muito maior, ele acaba sobrevivendo e novos entrantes acabam tendo essa dificuldade aí, devido a essa complexidade toda. Inclusive, uma das minhas pautas de campanha, que era justamente, né, eu pensei em mexer, que é uma forma que estadualmente, no âmbito estadual a gente pode contribuir, é justamente simplificar, né, o ICMS, né, a sua cobrança, a forma como ele é. Eu sei que tem aí centenas de normas sobre o assunto, versando sobre o assunto, que colocam diversas regras ali. Uma das ideias que eu tinha foi, vamos simplificar, vamos consolidar, colocar tudo num documento, eliminar etapas desnecessárias. Só que aí, com essa discussão da reforma tributária, eu e minha equipe, a gente entendeu que era melhor esperar para ver o que vai sair no federal. Porque aí a gente tem às vezes a gente fica um ano discutindo o assunto, coloca ali em pauta, aprova, aí sai uma reforma tributária, né, todo aquele esforço vai embora e cai. E aí, como a gente tinha expectativa, né, que agora depois teve pandemia, tudo, né, então a gente o assunto acabou ficando de lado, mas eu imaginava que a reforma tributária sairia, no ano passado, chegaram a sinalizar essas coisas, eu já começo a perder um pouco a esperança.
Mas uma das ideias era essa: você pode mexer na forma que ele é regulamentado, então você pode simplificar a cobrança dele, né, consolidar, revogar, tornar um documento ali mais fácil, mais simples, porque hoje o que acontece, né? Muitas vezes, para lidar com essa complexidade, uma coisa que demora muito é o excesso de normativos sobre o assunto. Então, muitas vezes, você está lá, você não tem conhecimento de tudo que está saindo, né? E vão saindo vários, né? Cada dia surge um aí. Eu estava até vendo, né? Tinha um estudo, na época da eleição, para vocês terem uma ideia. O estado de São Paulo teve aí mais de 100 atualizações do ICMS, num período muito curto de tempo. Então você fala, poxa, como é que o cara acompanha isso? E fora que tem que ter alguém com muito conhecimento para saber cada atualização. Cada hora tem uma regra nova aí que você não sabe nem que você está incluído, né? E você não pode cumprir a lei alegando desconhecimento, né? A nossa legislação não permite isso por uma questão óbvia. Mas é muito difícil a pessoa ter um conhecimento geral disso tudo. Então, para mim, essa é uma medida que ajuda bastante. Outras medidas, por exemplo, que facilitam muito, né? A gente, inclusive, apresentou, Júlio e Gelson, não sei se vocês tiveram conhecimento, o Código de Defesa do Empreendedor. É um projeto meio do deputado Sérgio Vitor, também do Novo, que a ideia era justamente criar ali mecanismo para que o empreendedor se defenda de atos arbitrários do Estado. Então, a gente cria ali algumas coisas, né? Então, vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Uma delas é a garantia que a primeira fiscalização seria orientativa e não punitiva. Então, quando o fiscal vai lá na sua empresa, etc., para conferir, né, se está tudo em ordem, se não for um flagrante ilícito que encontrasse lá, ele não poderia multar de cara, ele orientaria, falar, olha, a plaquinha ali está com a dimensão errada, a distância do armário com a mesa, tem que deixar um espaço aqui livre, etc. E tal. Essas coisinhas, essas regras burocráticas que infelizmente a gente tem, que muitas vezes são difíceis de cumprir, né? São códigos londrinos aí que não se encaixam com a realidade brasileira. E então, essa era uma das questões que nós tínhamos, um dos itens que nós colocamos para a defesa do empreendedor. Um outro item muito bom também, que a gente criava um recurso na esfera administrativa, que era o incidente administrativo de documentação desnecessária, IADD, né, que nós chamamos. Justamente para casos como um amigo que tinha loja em Santos, era uma loja de presentes. Aí o poder público foi lá e exigiu dele um laudo de poluição ambiental, né, para provar que ele não causava impacto atmosférico, etc. Um documento completamente necessário para o objeto da loja dele. Aqui ele teve que ir lá, pagar um laudo, tal. Até discutir isso, se é cabível ou não é, vai demorar anos para ele, para não prejudicar a loja, o cara vai lá, acaba fazendo o laudo e pagando. Nesse caso, a gente tinha lá um instrumento na esfera administrativa, que o cara poderia entrar com recurso, suspendia a decisão, e em 5 dias o poder público ia ter que dizer o porquê aquele documento é necessário para aquele objeto. Aí, obviamente, se é um fiscal de má-fé, um agente gestor vai lá, colocando uma exigência para tentar vender alguma facilidade, o recurso vai para um superior dele que vai olhar e falar, putz, como é que eu justifico isso? Então vai lá e derruba aquilo. Era uma defesa a mais que o empreendedor teria, né? E aí, isso é o que a gente podia fazer por iniciativa do legislativo. Tá? Isso que é importante. Muitas vezes você tem ideias boas que a gente poderia contribuir, mas que a gente não pode apresentar por vício de iniciativa. Então, tudo que for envolver mudanças administrativas, por exemplo, é só o governo que pode propor. Isso é importante ficar claro. Então, por exemplo, eu não posso criar um projeto de lei dizendo que agora os sistemas terão que ser unificados na secretaria. Isso é uma medida boa, por exemplo. Várias vezes se tira, é obrigado para ter um negócio, tirar licenças em vários órgãos diferentes do governo, do poder público, por exemplo. O ideal seria unificar, né? A relação do empreendedor com o Estado, ela é o poder público e o empreendedor, né? Então, quando você entra com a documentação, né, você imagina que, poxa, você deu o poder público que faz a divisão dele e controla os processos. Hoje não, o cara tem que entrar em vários órgãos diferentes, né? Então, um está analisando aqui, o outro está ali, muitas vezes um depende da decisão do outro para dar seguimento no dele, quando todo mundo poderia estar vendo junto, né? Então, esse documento ficou 15 dias aqui, agora tem que passar da secretaria para essa. Simplesmente, se você tem um fluxo unificado e digital, cada um faz análise ao mesmo tempo, entendeu? Não precisa ficar 15 dias aqui ou esperar para fazer análise da parte que me cabe.
Isso simplificaria muito, mas isso eu não posso fazer por projeto de lei, depende, é uma iniciativa do Estado, já que é um projeto de lei que eu, como deputado, por mexer com a administração interna, eu não posso propor serviço de iniciativa, somente o governador poderia propor esse projeto de lei. Então, o que nós colocamos com a defesa do empreendedor é aquilo que, por competência, a gente conseguiria colocar, que é justamente evitar certas arbitrariedades do Estado em decorrência do empreendedor, que a gente sabe que acaba prejudicando bastante. Depois até sugiro a vocês olharem o projeto. Infelizmente, felizmente, ele foi aprovado aqui na Assembleia, conseguimos aprová-lo no ano passado, em setembro para outubro. Infelizmente, ele ficou ali na mesa do governador, né, para ser sancionado ou vetado. Houve essa discussão do PL 529, que a gente bateu de frente, mostrando que ia ter aumento de imposto, aquilo era cheque em branco, ele ia aumentar imposto de itens básicos e essenciais. Teve toda essa obstrução, né, esse conflito, esse embate que nós tivemos ali com ele, né, e críticas. Logo em seguida, ele foi lá e vetou integralmente o projeto. E a gente trazia no projeto várias questões da Lei de Liberdade Econômica para serem implantadas no Estado. Uma delas, por exemplo, é a exigência para cada normativo que for impactar uma atividade econômica, em atividades econômicas em geral, você teria que ter um estudo de impacto, né? Uma condição aí necessária para, olha, quanto vai afetar, qual prejuízo, quantas pessoas serão afetadas, quantos empregos serão afetados, né? Quais os prejuízos serão gerados, né? Aquela determinada atividade econômica para cada normativo que fosse colocado, né? Só que na Lei de Liberdade Econômica, essa exigência do estudo de impacto antes de ter o normativo, ela só vale para os órgãos federais. Então, por exemplo, agências reguladoras. Então, você tem lá a Anvisa, ela vai expedir um normativo, vamos pegar a NTT, vai, de transporte, se for colocar ali uma portaria, enfim, sobre determinado assunto, ela precisa apresentar, né, que vai mexer com uma cadeia econômica, né, vai limitar uma atividade, etc. e tal, muitas vezes a gente sabe o que acontece, né, que vai restringir o mercado, ela vai ter que fazer um estudo de impacto, né? Só que aqui no Estado, você não tem essa exigência. E ele vetou o nosso código, alegando que já existia uma lei nacional e seria desnecessária uma lei estadual. Só que olha que interessante, é legal de contar. Logo na sequência, a gente teve uma situação aqui no estado de São Paulo, uma portaria que a ARTESP, que é a Agência de Transportes aqui do estado de São Paulo, né, que regulamenta as concessões de estradas, regulamenta as concessões de ônibus intercidades, por exemplo, né? Então, quando vai viajar de uma cidade para outra com a empresa de ônibus, tem lá uma regra, uma concessão, eles que também criam essas regras, e também para os ônibus que são fretados, né, por empresas tal, existe um decreto ali emitido por eles, né? O que eles fizeram? Olha que interessante. Vocês conhecem a Buser, né? Empresas, né? A Buser e tem outras empresas que estão surgindo aí nesse ramo, né? Eles estão simplesmente disponibilizando uma plataforma onde você conecta, né? Você faz o fretamento coletivo. Então, se o Júlio quer viajar para Ribeirão na sexta-feira, ele vai lá e abre, né? Ele abre ali no aplicativo essa possibilidade de viagem, aí chega o dia, você fala, poxa, eu quero também viajar para Ribeirão. Se der um número suficiente, eles vão lá e fretam o ônibus. Eles contatam uma empresa fretadora, vão lá e fretam esse ônibus. O que isso acabou gerando? Viagens, intercidades, né, que são feitas a preços muito melhores e uma qualidade de serviço muito bem avaliada por quem consome, né? O que isso acabou gerando? Uma resistência muito grande das empresas que fazem viagem intercidades. Aí, lá no final do ano passado, a ARTESP quis propor uma portaria, colocou essa portaria para consulta pública, para as pessoas palpitarem, e era uma portaria que regulamentava esse decreto dos fretados, criando ali normas, só vou citar uma aqui para não prolongar muito, por exemplo, circuito fechado. Circuito fechado é toda vez que você fretar um ônibus para uma viagem de ida, obrigatoriamente você tem que disponibilizar a viagem de volta. Se você tem uma demanda para ir para Ribeirão, só que o Júlio, depois de Ribeirão, ele vai seguir para Campo Grande e o Gelson vai voltar para São Paulo, você saiu de São Paulo, obrigatoriamente, para fazer a viagem de Ribeirão, ela tinha que fornecer a viagem de volta para São Paulo. Justamente para matar esse tipo de iniciativa, né? Você vê regras assim, tem outras regras, né, que aí você vê claramente o sentido, né, infelizmente,
curiosamente, atingindo em cheio essas empresas, né, esse tipo de serviço novo que está sendo prestado e tem conquistado clientes. Por exemplo, a empresa fretadora não pode envelopar o ônibus o logotipo de uma outra empresa, um terceiro. Então, por exemplo, se o Júlio tem uma empresa fretadora e eu, sei lá, a minha empresa quer contratar o frete dele, eu não posso envelopar o ônibus para aquela viagem com o logotipo da minha empresa. Então, pensa assim, vou citar o meu time aqui, o Palmeiras. O Palmeiras não quer um ônibus próprio, porque ele quer fretar um ônibus para viajar, ele acha que é mais vantajoso fazer o frete e não pode colocar o símbolo do Palmeiras, porque essa portaria proíbe isso. E fora uma outra regra que eles tinham lá de lista, agora você tem que disponibilizar a lista de passageiros que vai fazer a viagem 48 horas de antecedência. Ou seja, é para você não conseguir fazer o frete na hora, você vai deixando rodar, de repente, no último dia você consegue o número de pessoas suficiente que vale a pena economicamente fazer o frete. Ou seja, foram regras colocadas nessa portaria que prejudicavam claramente esse tipo de transporte, ou seja, feriam a livre iniciativa. As empresas do ramo procuraram a gente até pela nossa pauta, né? Nós sabe que nós defendemos a livre iniciativa, né? A nossa bandeira aqui. Eles procuraram para explicar a situação. A gente conseguiu organizar uma reunião com a TESP, intermediando, né, várias empresas do segmento e a TESP para fazer a discussão, né, dessa portaria, mostrando, olha, essa portaria é absurda, o que está sendo feito, quanto vão prejudicar não apenas as empresas, os aplicativos, prejudica as empresas fretadoras também, né? Você tem aí milhares de empresas que fretam ônibus e que viram nesse mercado uma chance de gerar empregos, gerar renda, etc. e tal. E aí uma das coisas que a gente perguntou é, poxa, como é que vocês lançam uma portaria dessa sem fazer estudo de impacto? Vocês não têm ideia da cadeia econômica que vocês vão mexer, né? Não é apenas o aplicativo, os empregos, né? Gente que trabalha com as fretadoras, são milhares de pessoas aí. O antigo decreto está funcionando direitinho. Ninguém está trabalhando de forma ilegal, porque estão baseados no antigo decreto. Essa portaria, ela cria regras que limitam, né? Vão acabar prejudicando o estudo de impacto da portaria. Isso que vocês não fizeram. A senha de matar em livre iniciativa ali acaba até afetando o pessoal que nem necessariamente trabalhava, né, com o Buzzer. Exatamente. Várias. É uma cadeia inteira. E aí, só para finalizar, Delson, desculpa, simplesmente quando a gente colocou isso, a pessoa da Artesp disse para a gente, olha, a lei de liberdade econômica ela é federal, ela não tem, ela não subordina a nós, uma agência estadual, a ela, né? Nós não temos que obedecer o dispositivo dela porque ela é federal, então ela não é nacional, ela é federal. E aí eu te pergunto, eu falo, olha que curioso, o nosso projeto de lei que previa isso aqui no âmbito estadual, ele foi justamente vetado com o argumento, né, o argumento mais forte foi justamente existir uma lei federal e não havia nacional, não havia necessidade de se ter uma lei aqui sobre o mesmo assunto. E aí, logo na sequência, 2 semanas depois, a gente se depara com uma situação onde eles simplesmente dizem que não existe a regra aqui, a regra é federal, então não tem necessidade deles aplicarem aqui. Não, eu acompanhei esses 2 casos, porque os 2 casos, tipo, do Buzzer em São Paulo, no Rio de Janeiro e em muitos outros estados, eles foram judicializados, né? E a diferença é que no estado de São Paulo, o Buzzer conseguiu derrubar a liminar e conseguiu seguir atuando, enquanto no Rio de Janeiro está proibido até hoje, parece, Rio de Janeiro e Espírito Santo, pelo que eu vi. Então, realmente teve uma atuação diferenciada no âmbito federativo. Tipo, alguns estados, eles têm uma autonomia, outros estados, eles usam a autonomia de outra forma. Mas isso é um caso que tipo, não tem uma lei federal para harmonizar ainda. Tem uns projetos, mas nada muito sério ainda. O grande risco é o seguinte, essa portaria a gente conseguiu segurar, né, a gente trouxe o tema a público, as próprias empresas organizaram uma manifestação que nós participamos, nós e alguns deputados fomos lá reforçar, temos mídia e relevância para o tema, eu discursei aqui na tribuna da Assembleia expondo, outros deputados também viram e aderiram, né, à defesa da livre iniciativa, e a gente conseguiu prorrogar, né, eles fizeram a portaria, né, a consulta pública de 15 dias, era um prazo ali exíguo, né, para tentar já, consultor, não deu a sugestão, vamos publicar. Eu acho até para garantir o final do ano ali, né, proibir as empresas, porque talvez teria uma demanda muito grande no final do ano. E aí a gente conseguiu prorrogar isso, né, a gente criou um clima onde eles não publicaram, o debate ainda está rodando. Né? Eles vão publicar na portaria, mas estão prestes a publicar.
A gente está tentando discutir tudo, né? Há uma mobilização, mas ainda de stand-by. A qualquer momento aí eles podem publicar a nova portaria, e aí, você falou, eles vão ter que recorrer, provavelmente essas empresas vão recorrer ao judiciário novamente para entender isso. Sim. Não, eu estava até analisando a discussão semana passada que a Agência Nacional de Transportes, eles têm uma nota técnica falando que é ilegal. Então, tipo, não vai ser resolvido no âmbito federal tão cedo. Vai ter uma intervenção federal, tipo, vai repercutir no nível estadual, então essa discussão está longe de acabar. Mas agora eu queria só sair um pouco dessa pauta para ir para uma outra que a gente já tinha conversado um pouquinho antes, que é sobre representatividade e formação de base. Você falou várias vezes aqui que o governo consegue formar uma base maior, que o governo do PSDB ele tem o domínio da máquina pública, ele tem uma base bem estruturada. E a oposição, ela também tem uma base estruturada, que é a base sindical, que a base sindical é algo histórico no estado de São Paulo. Tipo, ela fundou a maior parte, ela participou junto com a formação das indústrias, ela elegeu um corpo legislativo tremendo, tipo, iconicamente, historicamente. A questão é que, desde a reforma do incentivo da alíquota de recolhimento sindical do governo Temer, os sindicatos têm sido prejudicados, ou então eles têm lidado com a baixa representatividade. As pessoas hoje elas não têm mais interesse em financiar o sindicato tipo, de livre e espontânea vontade, antes era coercitivo. Isso está afetando muito também na agenda dos sindicatos, e alguns estão sendo forçados aí para uma agenda, um discurso, uma retórica anacrônica completamente, e outros estão buscando essas agendas de estatização, que são também totalmente retórico e fundado para cunho de marcar posição eleitoral e etc. E eu queria entender como você vê esse posicionamento sindical, porque não é um tema que a gente vê o Novo falando muito. Tipo, o Novo reconhece a legitimidade do posicionamento sindical, o Novo reconhece a importância do sindicalismo para o estado de São Paulo. Olha, eu sinceramente, né, visto como uma organização, se for espontânea, da sociedade civil, que represente o interesse de um grupo, eu acho legítima a participação sindical. O que nós somos contra é, primeiro, a contribuição sindical que era obrigatória, então, paga quem quer, assim como a gente faz com o nosso partido, né? Hoje todos usam fundo partidário, a gente se mantém com contribuição de quem acredita nas nossas ideias, né? A gente é contra você ser obrigado a financiar de forma compulsória, mesmo que indireta, né, através dos nossos impostos, fundo partidário, né, financiar as atividades político-partidárias. Eu entendo que o sindicato tem que funcionar da mesma forma. E uma outra coisa também que eu sou contra é o monopólio sindical. Né? Você tem que ser obrigado a ter apenas um sindicato naquela região, daquele assunto, etc. Mas tem que ser livre concorrência. O sindicato que estiver atendendo melhor os seus anseios, os seus interesses, está te defendendo melhor nas negociações coletivas com a empresa e ganha a sua contribuição. Né? Ou se você não quiser nenhum sindicato também, você não contribui. Eu sou a favor da liberdade nesse sentido. Então, eu entendo ser legítimo o sindicato, desde que seja uma coisa espontânea. Eu pago porque eu quero e não seja ali um monopólio. Né? Pode surgir outras alternativas aí, de sindicatos prestando os mesmos tipos de serviço. Excelente. Gil, você tem algum comentário, alguma pergunta? Eu acho que está tranquilo, a gente chegou numa hora já de entrevista, já conseguimos falar bastante. A gente estava até pensando em falar um pouquinho ali da questão ali do Rio Grande do Sul, mas acho que você já comentou um pouco, e a gente já, para não ficar repetitivo, a gente já resolveu até deixar passar. Então, eu queria botar aqui todo mundo igualzinho na tela. Eu gostaria já de agradecer ao Ricardo Milão, agradecer quem está nos escutando aqui no YouTube, nas nossas plataformas, lembrando de vocês de entrar aqui no link do neoliberais.com, que é o pessoal que ajuda a gente a manter, inclusive, essa plataforma de transmissão, e ajuda a gente também a divulgar o nosso trabalho. Acesse aí a newsletters deles, que tem bastante material bem legal, assine, que vocês vão receber até informação do próprio podcast e outras informações desse meio aqui liberal que a gente participa. Então, por fim, gostaria de agradecer aqui ao Dielson, ao Ricardo, se tiver alguma consideração. É isso aí, gente. Não, obrigado, pá. Muito obrigado pelo convite, foi uma honra ter participado aqui. Olha, fico realmente entusiasmado com essas iniciativas, né, que são maneiras diretas, né, da gente conversar com os nossos representantes. Infelizmente, a gente tinha muito pouco disso no passado, você não tinha tecnologia para isso. Então, você só sabia o trabalho do cara, se ele te mandou uma cartinha, né, dizendo o que ele estava fazendo, ele apareceu lá no seu bairro, para falar, para fazer campanha e
o santinho dele com as realizações dele, ou se o cara aparecer na mídia. Agora a gente tem várias iniciativas, né? Nós temos as próprias mídias, e isso vai melhorar muito a representação política que nós temos. Então, parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo e pela iniciativa. Obrigado mesmo, foi uma honra participar e à disposição aí. Quando surgir novos assuntos, novos convites, vocês acharem pertinentes, podem convidar aí, que vai ser um prazer participar. É isso. Obrigado a vocês, gente. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.